Hoje, o assunto da nossa aula é plágio. E o que é o plágio? É quando você utiliza ideias ou palavras de uma pessoa sem autorização da mesma e sem dar o devido crédito a ela. Você comete plágio quando você fala algo como se fosse seu, quando na verdade isso pertence a outra pessoa. Na ciência, assim como em todas as outras áreas, cometer plágio é um crime. É um ato antiético, desrespeitoso, antiprofissional. O plágio ele não é aceito no meio acadêmico científico e é uma ação sem volta atrás. Quando você comete plágio perante a comunidade científica, a sua carreira na ciência terminou, pois nunca mais ninguém acreditará no que você for falar. Por isso, uma das primeiras coisas que precisamos aprender em escrita científica é reconhecer o plágio e evitar ele. Podemos dividir o plágio em plágio intencional e plágio não intencional. O plágio intencional é quando você tem consciência de que certa ideia ou palavras foram pensadas ou ditas por outra pessoa e, mesmo assim, você as toma e divulga como suas. Já o plágio não intencional ocorre quando a pessoa não é ciente de que está cometendo um plágio, mas nem por isso ela deixa de ser responsável por ele. Vale ressaltar que, independentemente de se o plágio cometido é intencional ou não, a responsabilidade é do autor do plágio e as consequências serão semelhantes. Por isso, é importante saber exatamente quando estamos cometendo um plágio. No meio acadêmico científico, consideramos plágio a apropriação indevida da produção intelectual pertencente a outra pessoa ou instituição. Cometer plágio é motivo para reprovação do TCC, da dissertação de mestrado, da tese de doutorado ou de concurso público. Quando o plágio ele é cometido em um artigo científico, ele é rejeitado, se esse artigo ainda não tiver sido publicado, ou retratado, se ele já estiver sido publicado. Em qualquer um dos casos, trata-se de uma exposição pública do fato e o autor que cometeu o plágio será banido da comunidade científica. E mais uma vez enfatizamos, o plágio é inaceitável na ciência. Entender o que é plágio deve fazer parte da rotina de todo acadêmico, desde o início da sua graduação. Agora vamos aprender a como não cometer o plágio. A melhor maneira de se evitar o plágio é fazer a citação. Mas o que é uma citação? A citação é uma referência a qualquer item, como um livro, um site ou um autor, que identifica a fonte onde o trabalho completo pode ser encontrado e dá crédito ao seu criador. E por que tenho que citar a fonte da qual peguei as informações? Para que aquele autor tenha o devido crédito para dar credibilidade às minhas palavras, embasar adequadamente as minhas ideias e, claro, evitar o risco de plágio. Mas aí você se pergunta, quando eu tenho que citar? A citação deve ser feita sempre que mencionar, parafrasear, usar uma ideia ou referenciar outro trabalho. Lembrando que parafrasear é explicar as informações com as suas próprias palavras. Outra pergunta é: como cito as fontes? Liste as fontes em uma bibliografia, em notas de rodapé ou em notas de fim de texto. Nessas notas, as citações sempre incluem, entre outros dados, os primeiros e últimos nomes dos autores, o título do trabalho, o nome do periódico e o número da primeira página do artigo. E aqui vale uma observação. Existem diversos estilos diferentes de citação. Veja o correto no periódico que quer publicar, com o seu orientador ou pergunte a um bibliotecário da sua instituição. Infelizmente, na prática da escrita científica, não é assim tão fácil saber quando se está cometendo um plágio ou não. Lembre-se que você será o responsável, mesmo que não esteja ciente, e por isso é muito importante identificá-lo. Um exemplo da pergunta anterior de como citar as fontes é: no meio do texto, como na introdução, deve existir uma lembrança àquela citação que é indicada por um número ou sobrenome do primeiro autor e o ano de publicação. Já na lista de referências, as informações das citações do meio do texto devem estar completas, com todos os nomes dos autores, o título do trabalho, o periódico no qual foi publicado, as páginas onde o artigo se encontra, o local e o ano de publicação. Vamos aprender então a identificar o plágio acadêmico. E a forma mais fácil é começar pelo tipo de plágio mais óbvio, que
que é a cópia literal. A cópia literal é a reprodução exata, sem indicação do trecho que foi copiado e sem citar a fonte ou citação de onde ele foi copiado. Imagine, por exemplo, que a professora Helena Crespo escreveu um livro que inclui o texto à esquerda e pede que você elabore um trabalho sobre o tema. Se você no seu trabalho simplesmente copiar literalmente o que ela escreveu, eu posso te garantir que ela não vai ficar nada feliz com isso. Pois vocês estarão cometendo um plágio. Mas não se desesperem, há uma solução para isso. Se quisermos usar exatamente as mesmas palavras que lemos, existe uma forma de fazer isso, que é usando aspas para indicar onde inicia e termina o trecho que não é seu e indicando a fonte ou citação. Para isso, a frase em questão deve estar entre aspas e com a fonte de onde ela foi tirada. Como nas frases, segundo Crespo 2019, quanto mais próximo do plágio, pior será a qualidade do texto científico. Além disso, o plágio é crime. Quando você cita literalmente as palavras de alguém, mas coloca aspas e a fonte, o sobrenome do autor e o ano de publicação, isso caracteriza-se como uma citação direta. Entretanto, cabe destacar que esta não é a forma ideal de escrita científica, pois você pode estar indicando que não é capaz de entender e interpretar as ideias dos outros, isto é, fazer uma paráfrase, e que as palavras das outras pessoas são mais importantes do que suas próprias palavras. E se o texto original já está parafraseando outras fontes? Posso copiar? Em outras palavras, se o texto original já estiver explicando ideias que são de outros autores, então eu posso copiar? Vamos imaginar que no livro da professora Helena encontramos o trecho à esquerda, que fala sobre a escrita científica e sobre as ideias do autor Volpato. Esse texto está redigido com as palavras da professora Helena, e por isso não aparecem aspas nele. E é sobre as ideias de Volpato, que é citado a cada ideia com o sobrenome e o ano em que ele publicou essa ideia. Ao fazer o trabalho, o aluno, no texto à direita, decide copiar só o segundo parágrafo, já que a ideia foi de Volpato em 2007. Ele pode fazer isso? A resposta é não. Mesmo que a ideia seja de Volpato, essas palavras exatas, ou melhor, essa interpretação da ideia, é da professora Helena, e não do aluno, e por isso é considerado um plágio. Então tenha cuidado, porque a cópia literal de parágrafo de uma fonte não citada, no exemplo anterior, a professora Helena não foi citada no texto do aluno, embora as palavras fossem dela, incluindo as outras fontes citadas, como no exemplo anterior, o aluno citou sim que a ideia era de Volpato, é também um plágio. E um alerta de spoiler. A resposta para qualquer tipo de cópia sempre vai ser plágio. Quanto mais longe ficamos da cópia, mais garantia teremos de que não estaremos cometendo um plágio. Então, o que faremos no caso anterior? A forma em que o aluno pode redigir a mesma ideia do texto, mas sem plagiar, é colocando aspas, para indicar o trecho copiado e uma citação indireta, indicada pela palavra apud. Como na frase, esse discurso usa as variáveis teóricas, mas se baseia nas variáveis operacionais. Volpato 2007, apud Crespo 2019. As aspas indicam que as palavras são de outra pessoa, e a citação com a palavra apud indica que a ideia desse trecho é de Volpato, mas que as palavras são de Crespo. Embora colocar o texto dessa forma não seja um plágio, nós não recomendamos esse tipo de solução, pois além de passar a impressão de que suas próprias palavras não são tão importantes, isso pode indicar que você teve preguiça de ir buscar a verdadeira fonte original daquela ideia. O segundo tipo de plágio acadêmico é a cópia de informações, sem dar o devido crédito às fontes que criaram essas informações. Esse tipo de plágio é definido como a reprodução de dados ou ideias de outros autores com suas próprias palavras, mas sem indicar as fontes daquelas informações. Vamos ao exemplo. Aqui temos de novo o texto original do livro da professora Helena à esquerda. E ao fazer o trabalho, o aluno redige o texto à direita. Nele, o aluno não copiou o texto e fez paráfrases do que estava escrito no texto original
em todos os parágrafos, ou seja, explicou as ideias do texto da professora Helena com as suas próprias palavras. Porém, o segundo parágrafo não inclui a fonte da ideia. Mesmo que as palavras sejam do aluno, não foi ele que teve essa ideia, e, portanto, isso é classificado como um plágio. Então, a cópia das informações ou ideias sem indicar a fonte também é um plágio. E a solução para isto é bem simples. É só incluir a fonte das informações como foi feito no primeiro texto do aluno. Assim, ele estará dando o devido crédito ao autor da ideia e não estará cometendo um plágio. Ainda assim, vocês precisam ter cuidado, porque mesmo incluindo todas as fontes em um texto, se usarmos a mesma fonte por mais de 2 parágrafos, mesmo que estejamos parafraseando e citando adequadamente, podemos estar cometendo um plágio. Sabe por quê? Porque neste caso, poderemos estar copiando a estrutura do texto original, o que também é considerado um plágio. Vamos ao exemplo. Considere um outro trecho do livro da professora Helena à esquerda, onde ela introduz o tema do plágio e inclui ideias e palavras dela, e por isso não aparece nenhuma citação. O texto fala: quanto mais próximo do plágio, pior será a qualidade do texto científico. O plágio é crime e é necessário evitar em todo momento o plágio. Podemos usar várias ferramentas para evitar o plágio. Um exemplo delas é indicar de forma adequada a origem das informações que são usadas no texto. Agora vamos ver o trabalho que o aluno fez. O texto dele fala: a proximidade ao plágio indica a baixa qualidade de um texto científico. Crespo 2019. Segundo Crespo 2019, é necessário evitar em todo momento o plágio. Diversas estratégias podem ser usadas para isso, como, por exemplo, a citação adequada das fontes de origem das informações. Crespo 2019. Legal, né? Ele se esforçou muito e fez paráfrase, quer dizer, ele descreve com as próprias palavras, no primeiro e no último parágrafo, e usou aspas no segundo, além de citar adequadamente a origem de todas as ideias. Só que, infelizmente, apesar de tudo isso, o aluno está cometendo um plágio. E por que ele está cometendo um plágio? Porque ele está repetindo a mesma estrutura do texto da professora Helena, isto é, está repetindo as mesmas ideias e na mesma ordem, por mais de 2 parágrafos seguidos. E assim temos o terceiro tipo de plágio acadêmico, que se constitui pela cópia da estrutura, isto é, da ordem das ideias da mesma fonte por mais de 2 parágrafos. Podemos definir este plágio como a reprodução de informações de outros com suas palavras e indicando as fontes, mas copiando a mesma ordem de aparição das informações por mais de 2 parágrafos. E como podemos solucionar esse plágio? Exemplo: introduzindo outras ideias de outras fontes dentro do mesmo parágrafo ou entre os parágrafos, como aqui, em que o segundo parágrafo do texto do aluno à direita fala da ideia de Volpato, ou seja, uma outra ideia e fonte diferente da de Crespo 2019. Com esta técnica de introduzir as informações diversas, além de nos afastar do plágio, estaremos enriquecendo nosso texto e aumentando a qualidade científica dele. E finalmente temos o último tipo de plágio acadêmico, que é o autoplágio. O autoplágio consiste na reprodução literal do texto previamente publicado pelo próprio autor. Como assim? Mas essas palavras não são dele? A questão é, quando você faz um trabalho e ele é publicado, você aparece como o autor dele e assim deve ser citado. Mas os direitos de reprodução do trabalho passam a ser do meio no qual ele foi publicado, como periódico, anais, editoriais. É importante frisar que muitas vezes o ato de publicação científica implica na transferência dos direitos para o periódico. Melhor dizendo, aquelas palavras que você redigiu são agora daquele periódico, e por isso ela lhe deve aparecer como parte da citação como fonte. Neste exemplo, supomos que a professora Helena vai publicar um artigo sobre plágio nesse ano de 2020 e usa parte do texto que estava no livro escrito por ela em 2019. Mesmo que a ordem das ideias seja diferente, ou até mesmo que inclua a fonte Crespo 2019,
Se ela incluir as mesmas palavras que ela redigiu anteriormente, estará cometendo um autoplágio. Por isso, é importante se esforçar para escrever sempre de forma diferente e incluir citações dos trabalhos anteriores que estejam relacionados com seu tema. No entanto, dependendo do tipo de situação, este tipo de plágio é o crime mais leve que pode ser cometido na escrita científica, pois muitas vezes é entendido que um cientista muito produtivo, ele pode ter que repetir coisas que ele já explicou e que dificilmente permite muitas variações, como na descrição do protocolo de uma técnica de laboratório. Vale lembrar que todos os 4 tipos de cópias que vimos aqui, a autocópia, a cópia da estrutura, a cópia das informações e a cópia literal, são considerados plágio no mundo acadêmico-científico. Contudo, existe uma gradação do crime, sendo o autoplágio o mais tolerado e a cópia literal o mais grave. Cabe ressaltar que, independentemente do plágio ser cometido intencionalmente ou não, os 2 últimos tipos são considerados tão graves que são motivo de reprovação e de pôr um ponto final à carreira acadêmica científica do autor do plágio. E é por isso que nós devemos ficar longe deles. Quanto mais longe, melhor. E a melhor maneira de ficar longe do plágio é seguir essas 3 dicas. Dica 1. Parafrasear, que significa redigir todo o texto com suas próprias palavras. Dica 2. Citar, que implica em incluir todas e cada uma das fontes, citações, de cada uma das ideias que você coloca no texto cada vez que elas são descritas. E a dica 3 é misturar ou mesclar diferentes informações de vários autores em torno de uma ideia, para garantir que não estamos copiando a estrutura do texto de um único autor. Usando continuamente essas 3 ferramentas, você estará garantindo de que nunca cometerá um plágio, nem terá que sofrer as consequências por ele. E uma última e importantíssima observação. A ética e os valores morais estão intimamente ligados à ciência, e vocês, como futuros cientistas, devem ter cautela na hora de divulgar seus trabalhos. É preciso deixar claro a todos sobre o que é seu e o que foi feito por outra pessoa. As informações hoje são divulgadas na internet sem que se façam as devidas referências aos seus respectivos autores. Um dos maiores méritos do cientista é ser lembrado. Então não tire isso de ninguém. Você não iria gostar que fizessem isso com você. Então, essa foi a aula de hoje sobre plágio. Será disponibilizado exercícios sobre o tema e tenham todos um bom estudo e até a próxima.